No meu Cariri, quando a chuva não vem, lá não fica ninguém, somente quem Deus ajuda. Chique seca, Macambira morre, Juriti se muda. Nós estamos aqui às margens de um açude. A gente está vendo ali a parede e um espelho d'água aqui no meio. Esse espelho d'água é consequência de 110 milímetros de chuvas que caíram aqui nessa área. A partir, aliás, ou melhor, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, 68 milímetros. E nos dias 1 e 3 de março, ou seja, 20 dias depois, caiu mais 42 milímetros. Isso soma 110 milímetros de chuvas. E esse açude estava totalmente seco em janeiro de 2026. E a gente vê lá no fundo ou no alto o bairro de uma cidade. E a gente sabe que a cidade, que é chamada de Selva de Pedras, ela é totalmente impermeável. Não digo totalmente, mas pelo menos 68% de uma cidade é totalmente impermeável. Impermeável à água das chuvas. Isso nós estamos falando de uma cidade do interior, onde muitas vezes tem um quintal que não é calçado. Mas quando se chega na cidade grande, na capital, em Natal, essa impermeabilização é de 96%. Por isso, qualquer chuvinha lá em Natal, apesar das lagoas de captação que eles escavam em determinadas áreas para absorver parte da água da chuva, mesmo assim dá grandes inundações porque as lagoas enchem logo. Quando a gente fala 110 milímetros de chuvas, significa que cada metro quadrado caiu 110 litros de água. Só que, como a gente falou aqui, isso aconteceu em fevereiro e 20 dias depois em março. Então a perda de água do chão é de no mínimo 3 milímetros por dia. Quer dizer, o chão úmido. Significa que durante os 20 dias de intervalo entre duas chuvas, 60 milímetros dos 68 milímetros de chuva que caíram, fluíram, porque a água é um fluido que está sempre buscando espaço de ocupar esse recipiente. Então, de 68 menos 60 ficaram 8 milímetros de água no chão dos 68 milímetros que caiu no dia 6, 7 e 8 de fevereiro de 2026. E quando chegaram as chuvas dos dias 1 e 3 de março, encontraram já o chão um pouco molhado com 8 milímetros de chuvas. E a gente sabe que essa evaporação acontece da superfície para baixo. Então primeiro na superfície vai secando. E a água que estiver armazenada nesse terreno, a 30, 40 centímetros de profundidade, vai sendo absorvida pela terra seca na superfície
e aquela água vai sumindo. E quando a gente fala no açude, aí a gente vê a represa, a gente sabe que com 68 milímetros de chuva durante 3 dias no mês de fevereiro, a água que caiu nesse terreno seco, que nem tinha plantas, totalmente desfolhadas as árvores e a relva, e as plantas a nível de relva, gramíneas, desapareceram, foi absorvido totalmente, não teve água correndo no riacho. E se não tem água corrente no riacho, os 68 milímetros de chuva que caiu, ou que caíram, nos dias 6, 7 e 8 de fevereiro, se não teve água corrente, porque o chão estava seco, e essa água foi absorvida durante 72 horas, que são os 3 dias, foi absorvida parte pelas plantas, e o restante pelo solo, pelo terreno seco. Então não teve água corrente, nenhuma água chegou no açude. Podemos dizer que esse pequeno poço de lama que tem ali no porão do açude, aquele espelho, se trata das chuvas que caíram nos dias 1 e 3 de março. Mas quando a gente diz que ali a gente mostra que ali em cima tem uma selva de pedra, uma cidade impermeabilizada, significa que 90% da água da chuva precipitada na cidade, nessa cidade que a gente está vendo à nossa frente, ela escorreu para cá, porque está num alto, a gente vê que é um alto, enquanto que o açude, que é no riacho, uma depressão do terreno, essa água escorreu para a baixada, que no caso é o riacho, e então a água escorreu para cá. Poderia, pelo fato dessa cidade ser impermeável, a água que caiu, precipitou da chuva de 6, 7 e 8 de fevereiro, ter escorrido para essas baixadas, e ao correr para a baixada, a depressão do terreno é o riacho, essa água poderia ter chegado sim, algum desse líquido, aqui no açude. Enquanto que a água que caiu, a chuva que caiu diretamente na área abertas, onde não tem cidade, ou seja, o terreno absorve essa água e as plantas também. O que a gente está mostrando aqui é que quando você fala em seca no Nordeste, onde cai no mínimo 300 milímetros de chuva por ano, está mostrando que é um problema científico. Ou seja, falta de ciência e consciência, porque 110 milímetros de chuvas, se esses 110 milímetros de chuva que caiu nessa bacia hidrográfica de 2 km² desse açude, se fosse um terreno impermeável, como é a cidade, 95% dessa água estaria aqui. Então, se 1 km² tem 1 milhão de metros quadrados e caiu 110 milímetros de chuva, ou seja, 110 litros de água por metro quadrado, são 110 milhões de litros por quilômetro quadrado, ou 220 milhões de litros de água que caiu na bacia hidrográfica desse açude. Se tivesse escorrido para cá essa água, esse açude estava já sangrando. Porque ele não tem capacidade de armazenar esse volume de água que caiu de 110 milímetros de chuvas numa bacia hidrográfica de 2 km². A gente fala isso porque quando o nordestino, ele acostumado a receber muita água da chuva, porque o Brasil chove todos os dias do ano, acostumado a fazer sua agricultura paleolítica, quando cai no mínimo 800 milímetros de chuvas, 800 litros de água por metro quadrado,
Quando cai 300 milímetros, não é só o homem do campo, mas até a comunidade científica e o governo grita logo: seca, seca. Não é seca não. Existe parte da terra onde não cai um pingo de chuva durante 100 anos. E talvez mais. E aqui quando cai 300 milímetros de chuvas, vamos sair gritando que é seca, porque essa água some. Ela é um fluido. Ela tende a buscar os espaços na atmosfera, nas nuvens, que é o caso, na umidade do ar, nos ventos que passam aí sobre a represa, vai tirando água. E no chão, que como a gente disse, foge 3 milímetros no mínimo de água do solo por dia. Ou seja, 3 litros de água desaparece do solo úmido por metro quadrado ao dia. São essa matemática que faz com que a seca nordestina seja tão drástica. A gente olha nos mapas do Brasil, o brasileiro vê o Nordeste como seco, uma área seca. E na realidade, aqui no mínimo que cai são 300 litros de água nessa parte do Nordeste, que corresponde a apenas 1/3 do território nordestino. No Nordeste existem áreas que não chove menos de 2.000 milímetros por ano, que são 2.000 litros de água por metro quadrado ao ano. É um dilúvio. Então, como a gente vê aqui, a seca é intelectual. Ela não tem nada a ver com falta de chuva, ou deficiência de chuva, ou a água vai sumindo porque o homem não tem capacidade intelectual de construir uma obra hídrica que capta a água diretamente da nuvem. E essa água seja armazenada tal qual vem das nuvens, sem fuga, sem contaminação. Quer dizer, o homem tem tecnologia para contornar esses elementos que fazem parte da água, da chuva. A chuva vem do céu, da nuvem, da atmosfera. 1 litro de água é 1 quilo. E quando ela bate em algum lugar da litosfera, ela vai procurar ocupar os espaços no solo, e nas plantas e nos animais. E parte vai ser drenada no terreno e vai bater nos lençóis subterrâneos, ou mesmo formar os lençóis subterrâneos, se esse terreno permitir a drenagem de água. E uma das formas dessa água drenar para formar os lençóis é por intermédio da raiz das árvores, que são raízes compridas, com 20 metros de comprimento, vamos dizer. E entre a raiz e o chão existe uma lacuna de um espaço por onde a água vai escorrer como se fosse um cano. E vai formar os lençóis de água subterrânea. Então, nesse pequeno vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente mostrou categoricamente que a seca nordestina não tem nada a ver com falta de chuvas ou com escassez de chuvas. Aquele líquido que armazenou ali com qualquer chuvinha no chão vai perder um centímetro de água por dia, tanto para a atmosfera como para dentro do terreno, do solo, do chão. Então não se pode dizer que essa água não era suficiente para encher esse açude. Então o homem tem capacidade de criar obras hídricas que captam integralmente toda a água da chuva que se precipita no chão, através de um sistema de impermeabilização com lona plástica, e armazenar junto da captação em cisterna escavada no chão e forrado com lona plástica e coberta para que essa água não se contamine e não fuja. A gente chama fugir, mas como a gente repete, é uma fluidez da água natural que o homem tem tecnologia para contornar. E aí nós voltamos vendo aqui o homem arou a terra aqui recentemente,
na expectativa de esse solo vai continuar úmido, porque eles têm a expectativa de que vai continuar chovendo, pelo menos até o mês de junho vai cair alguma chuva aqui. Só que como a gente viu, já teve período aqui esse ano de 20 dias sem chuvas. E nós falamos na quantidade de água que vai sumindo, fluindo desse solo e ele vai secando. Então o homem também já tem tecnologia para utilizar a água da chuva exclusivamente para a lavoura, para a planta. Existe tecnologia na área agrícola hoje, um espaço somente para a planta. Portanto, a água não vai fugir, não vai fluir. A água vai permanecer presa no solo, ao alcance das raízes da lavoura. São coisas que a gente fala em pleno século XXI, absolutamente lógico. Enquanto isso, se o homem não aplicar esses recursos, vai existir o que ele chama de seca. Chover esse ano, por exemplo, 2026, chove 400 milímetros aqui, 400 litros de água por metro quadrado. Mas isso é de fevereiro a junho. São muitos dias. E o homem não tem tecnologia para captar, porque armazenar água no chão a céu aberto, em açude, barreiro, barragens, canais abertos, nesse clima atual do Nordeste, é jogar dinheiro fora e morrer à míngua por ignorância.